Meus irmãos, já teve 2 tempos aqui. Teve um tempo que não tinha baterista na igreja. Aí apareceu um tempo que os bateristas começaram a tropeçar um no outro. A gente não sabia o que fazer com tanto. Agora nós temos, me parece que aqui na sede, 2 bateristas. 3 bateristas. Mas a gente está precisando de mais bateristas. Porque os 3 trabalham exatamente na quarta-feira. Então os irmãos, olha aí para derrotar a baterista na nós. Tem que ser feito para tocar. Entendeu? A gente aqui não evoluiu. O cara pode fazer o que quer e tocar aqui. Se essa evolução a gente não viu nada. Hebreus capítulo de número 8. Põe para mim aqui, Tawane. Põe para mim 1 Timóteo 2 e 5. Mas os irmãos podem ficar com as nossas Bíblias abertas em Hebreus 12 e 8. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, lessem esses versículos. 1, 2, 3. Diga de novo. Cristo. 1, 2, 3. Então, para você entender o que é mediador, porque eu vou falar hoje sobre a superioridade de Cristo como mediador. O que é mediador? É aquele que vai fazer com que 2 partes implicadas se reconciliem. É aquela pessoa que vai fazer com que 2 coisas que não andam junto porque discordam, passem a andar junto. Então ele vai mediar. Quem entendeu? Amém. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e o perfeito mediador entre Deus e os homens. Só que está dizendo que Cristo Jesus, o homem. Então lá na glória, à destra de Deus, tem um homem perfeito que venceu o diabo na cruz. Quem entendeu isso? Amém. Partindo desse princípio, vamos para Hebreus capítulo 8, versículo de número 1. Eu vou lendo aqui na minha Bíblia, mas irmãos, se tiver um pouquinho de diferença no telão, para não ficar virado para trás, os irmãos entendam que a diferença é só de palavra, mas o sentido continua o mesmo. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos, eu e você temos, não está dizendo que é Deus que tem, está dizendo que é nós que temos. Quando a gente possui alguma coisa, é nosso. Possuímos tal sacerdote, olha a palavra, tal sacerdote. Ou seja, esse sacerdote que nós possuímos é o melhor de todos que existiu, que existe e que nunca vai existir, porque ele é para sempre. Então ele é tal sacerdote. Olha só onde ele está servindo como ministro. Sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus. Para você entender o que era sacerdote, o profeta é porque você que não tem vindo nas quarta-feiras, mas no assunto sobre Hebreus é mostrando Jesus superior a tudo. Jesus é superior a tudo. Então, no capítulo 8, ele começa a dizer o seguinte: o resumo de tudo que nós estamos dizendo acerca de Cristo é isso aqui. Ele é o sumo sacerdote tal que possuímos, ele está sentado. A palavra sentado na Bíblia é reinar. Toda vez
precisava. Por quê? Porque ele tinha que fazer de novo o serviço. Quem está entendendo? Quando Jesus entrou, ele não entrou para ficar pouco tempo. A Bíblia diz no capítulo 7 de Hebreus, se você não veio quarta passada, perdeu. Ele não entrou depois do véu, ele foi além do véu. Ele não entrou no lugar terreno, ele entrou no lugar celestial. E ele entrou para sentar, para reinar. Sabe o que significa sentar? Eu concluí a obra, foi perfeita. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não precisamos de outro sumo sacerdote e você não precisa fazer nada para receber o perdão de Deus, mas você crê em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você recebe o perdão de Deus. No versículo de número 2 diz: como ministro. A palavra ministro aqui não é Ruperez, que é o ministro, que é o escravo condenado. A palavra ministro aqui nesse texto é o ministro que tem capacidade de atuar no reino. Então Jesus é o ministro que está intercedendo por nós, porque essa era a função do sacerdote, interceder junto a Deus pelo povo. Quem já ouviu falar de profeta aí? Diga bem. Profeta não era aquele que falava do povo para Deus. Profeta é aquele que fala de Deus para o povo. Ou seja, profeta escuta o que Deus tem para falar e fala para o povo. O sacerdote não. O sacerdote vê a dificuldade do povo, a fraqueza do povo, a angústia do povo, o medo do povo e fala disso com Deus para Deus abençoar o povo. Você entendeu o que é mediador? Amém, igreja? Então vamos lá. O versículo de número 2 diz assim: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor Deus levantou, não o homem. Quem levantou o tabernáculo no deserto foi Moisés, o homem. Quem levantou o tabernáculo aonde Jesus está foi Deus. Quando Davi disse: quero construir uma casa para o Senhor, o que é que Deus disse a ele? Gostei da ideia, gostei de você pensar em mim, mas deixa eu te perguntar uma coisa: que casa você vai fazer aí embaixo para eu entrar? Eu não caigo aí, nenhum homem pode construir nada para mim. Então o tabernáculo que Moisés construiu era figura do original. Só que Jesus não está sentado na figura, ele está sentado no original. Amém, igreja? Glória a Jesus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto os dons, que aqui é a oferta, tanto a oferta como o sacrifício. Tem duas coisas bem diferentes. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então o sacerdote humano, ele pegava a oferta do povo, pegava o sacrifício do povo e levava dentro de Deus. Mas ele não podia ir só com a oferta e com o sacrifício do povo. Ele tinha que ir com a dele também. Mas Jesus não levou a oferta de ninguém. Jesus foi a oferta. Perfeita. Perfeita. Então quando você está em Cristo, Deus não vê você. Nem eu. Deus vê Jesus. E Jesus é perfeito. Em Cristo não há imperfeição. Então se você está em Cristo, você é recebido por Deus. Amém, Deus? Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Por que não? Porque aqui na terra já tem sacerdote que sacrifica a Deus segundo a lei. Até hoje, em Israel, tem sacerdote que sacrifica segundo a lei. Deixa eu contar uma história para vocês que eu acho que vocês não sabem. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia não diz que o véu se rasgou? De alto a baixo, sim ou não? Eles costuraram aquele véu. Eles não podem fazer outro véu, mas eles costuraram o véu. Esse véu está costurado esperando no novo templo ser erigido para eles colocar o véu lá. Mas por que Israel, a nação de Deus, não escuta Jesus? Sendo que em Hebreus diz assim: antigamente Deus falava com os pais através do profeta, agora ele fala através do Filho. Então se você escutar lei, você não está escutando Jesus, porque Jesus é graça. Entendeu? Você já viu, eu vou falar da cidade de Cornélio, eu vou falar do Brasil, é uma covardia. Você já viu o tanto de desviado que tem dentro da cidade de Cornélio? Senta com os desviados da cidade de Cornélio para tu perguntar para ele:
telhados das igrejas de Nordeste voltasse, todas as igrejas aqui tinham que quebrar e fazer uma maior 4 vezes. E por que está tem tanto desviado, tem mais desviado na rua do que crente adorador na igreja? Porque o evangelho da graça não é pregado o evangelho da lei. A lei depende do que você faz, a graça depende do que Cristo fez. E é difícil aceitar isso, porque você entende que você tem que fazer alguma coisa para Deus, e Deus está dizendo que você não tem que fazer nada, só crer. Você vai entender melhor aqui depois da palavra. Ora, se ele estivesse na terra, se Jesus estivesse aqui, nem mesmo sacerdote ele seria. Por quê? Porque já tem quem faça aqui para os homens. Ele tinha que estar no lugar melhor. Ele tinha que estar no lugar melhor. Por isso, João, vamos lá para João 14. E 18, João 14, 18. Jesus está dizendo aos discípulos que ele tem que ir para o céu, que ele vai subir, que ele vai enviar o Consolador, que se ele não for, o Consolador não virá. E no 18, está escrito assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Porque quando ele disse que ia embora, os discípulos ficaram tristes, mas ele está dizendo, não vos deixarei órfãos. Agora, por que Jesus tinha que ir? Porque como que ele seria sacerdote nosso se ele não fosse? Ele tinha que ocupar o lugar dele lá na glória. Então, Jesus não estava lá para cá correndo, apunteado, para resolver nosso problema diante de Deus. Não, ele está sentado, reinando, do lado do Pai. Então, quando o diabo te acusa, é Jesus que está do lado do Pai que te defende. Hebreus capítulo 8, versículo número 5. Os quais ministram em figura e sombra. Quando eu vejo a tua sombra, eu não defino você. Sim ou não? Estou olhando aqui para o Juarez. O Juarez está com o cabelo repartido no meio, arrepiado do lado. A sombra mostra o formato da cabeça do Juarez, mas não me mostra a definição do Juarez. Sim ou não? Você pode pegar o espelho e colocar na sombra e pentear o cabelo? Lógico que não. A sombra não é a sua realidade, é uma sombra. Mas por que a sombra existe? Porque a luz brilhou sobre ela. Então, quando Moisés viu no monte o modelo do tabernáculo, isso era uma sombra. O original é perfeito. Cristo não é uma cópia. Cristo não é cópia de um quadro famoso que, para você ter um quadro original, tem que ir lá no museu onde está o quadro e pagar para ver. Não, Cristo é o original e você não foi vê-lo, ele que veio para você vê-lo. Jesus se manifestou em nós e por meio de nós. Então diz aqui, ó, as quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Moisés diz que Deus disse a ele isso aqui, ó. Vê que você faça todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Você não vai fazer o que você quer, não. Então o que Moisés fez era modelo do original. Você entendeu isso, Aruna? Aleluia. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele é. Em João 8:35, Jesus disse o seguinte para os fariseus: o servo não permanece na casa, mas o filho permanece para sempre.
continuou chamando o Deus de Pai. Essa é a grande dificuldade que o Espírito tem. Versículo número 7. Não, é o 6 ainda. Por que Jesus é mais excelente do que Moisés? Porque ele é um mediador superior. Porque Moisés ainda entrou na terra. Quem lembra aí? Moisés não entrou na terra. Prometido. E por que ele não entrou na terra? Porque Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Ele ficou irritado com o povo. Ele perdeu o poder de mediador. Deus disse: toque na rocha que eu vou dar água. Ele ficou com tanta raiva do povo que o povo deixou ele tirar da cabeça, que ele foi lá e meteu a vara na rocha. Aí Deus disse: eu não vou deixar fazer isso não. O cara deixou de entrar na terra por causa dos outros. Jesus é superior a ele, porque Jesus não errou em nada. Aleluia! Quando Jesus fala, é respeitado no céu, na terra e no inferno. E eu sou filho de Deus vivo, e ele é meu mediador. Eu não vou pregar não, eu tenho que ensinar. Eu vou ter que ensinar. Peraí. Ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superior promessa. Vamos entender isso. A aliança da graça é superior à aliança da lei. Porque quando a lei foi instituída, gerou morte, morreu 3.000. Quando a graça foi instituída lá em Atos capítulo 2, gerou vida. 3.000 pessoas se converteram. Quem ouviu isso? A diferença é que a lei gera morte e a graça gera vida. É porque a lei mostra o pior de você. A lei sempre vai dizer o que falta. Lembra do cara que disse a Jesus: eu obedeço todos os mandamentos desde que eu sou menino? O que Jesus disse a ele? Falta-te uma coisa. A lei sempre, por mais que você capriche, por mais que você faça, a lei sempre vai dizer o que lhe falta. A graça não diz o que falta. A graça supre o que está faltando. Bendito seja o nome do Senhor. A graça é o Espírito de Deus em você. Aleluia. Então por que é superior? Porque na lei não tem promessa. Na lei não tem promessa. Toda a promessa da lei é baseada no que o homem faz, sim ou não? Se obedecer, se fizer caprichado, se não errar, se... Então isso não é promessa. Deixa eu ver se você vai entender isso. Tem que ter a promessa tem que ter 3 características. Primeiro, só pode prometer quem tem. Sim ou não? Se você prometer e não tem, você é um farsante. Então só pode prometer quem tem. Primeira característica da promessa. Segunda característica da promessa: não pode ser baseada em quem está recebendo. A garantia da promessa é de quem fez a promessa. Sim ou não? Terceira característica da promessa: não pode ser com base em compensação. Tipo assim, eu faço por você desde que você faça tal coisa. Isso não é promessa. Isso é compensação. Se eu chego para o meu filho e digo para ele, eu sempre estou usando esse exemplo aqui. Se eu chego para o meu filho e digo para ele: amanhã eu vou levar você no shopping em Londrina. Eu não condicionei, eu prometi. Aí ele faz raiva para mim hoje. Aí eu olho para ele e digo assim: não leve mais. Está errado. Eu não condicionei ele. Eu não disse assim: ó, se você se comportar, eu te levo. Eu não fiz isso. Quem entendeu isso? Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não fez isso. Você não vai ouvir Deus dizer para Abraão: eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, se você me obedecer. Não tem isso. Deus prometeu porque queria fazer. Tem uma promessa de Deus na igreja. A graça está derramada sobre você. Aí, ó. Porque se aquela primeira aliança, se a lei fosse perfeita, não tinha necessidade de outra aliança. Sim ou não? Ué, no mundo da bola, já me deu aqui só tem jogador de bola bom. No mundo da bola diz assim: um time que está ganhando, não se mexe não. No mundo da bola é uma frase perfeita, é uma máxima.
palavra de Deus está dizendo aqui. Se a primeira aliança fosse boa para salvar, não tinha necessidade de outra. A lei é um espelho que mostra o teu defeito. A lei não diz que você é curar teus defeitos. A lei é um espelho que quando você olha, você vê a ruga, você vê o defeito, você vê... Mas a lei não diz como você tirar isso. A graça não. A graça, quando você vê a graça, o defeito já saiu. Porque não é você que faz, é Deus que faz com você. Você vai entender isso. Peraí. Quem que foi aqui? Ainda vai chegar na parte do Espírito Santo, que eu estou doido para chegar nessa parte. Aleluia. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado um lugar para outra. E de fato, quando Deus repreendeu, disse: eis aí vem dias, diz o Senhor, e que eu vou firmar uma nova, diga nova, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí quando eu li isso aqui, eu falei: mas Jesus, Israel já é a nação. Então por que o Senhor falou Israel e Judá? A nação de Israel é composta por quantas tribos? Vamos ver se vocês sabem. Agora até o sobreiro aqui vai ver. Quantas tribos que formam a nação de Israel? Quantas? E por que Deus está dizendo
entendeu? Aí o povo não quis ouvir Deus porque ficou com medo. E o povo disse assim a Moisés, e disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo que ouviremos. Olha o que o povo está dizendo: Moisés, fala com a gente, você, que nós te ouviremos, mas não fale Deus conosco, porque senão nós vamos morrer. Por que as pessoas gostam do evangelho cheio de lei? Porque o evangelho da graça faz você morrer para você nascer para Deus. A lei não, a lei você vive. Eu faço, eu tenho, eu sou direito, eu nascer na frente. A lei diz: não mata, se você matar, morre. A graça não diz para você não matar. Na graça você não mata. Você nem pensa em matar. Quem entendeu isso? Agora veja bem, o que é que eles disseram para Moisés? Fala tu conosco que nós vamos te ouvir. Quem está ouvindo a palavra de Deus? E ele disse o quê? Deus não fale conosco. Sim ou não? A partir desse dia, Deus não falava mais com o povo, só falava com Moisés. E Moisés falava com o povo. Agora eu vou dar uma notícia horrível. Até hoje, eles só escutam Moisés. Vai falar com o judeu de Jesus. Ele xinga Jesus. Fala de Moisés. Ele chega a ajoelhar. Eles escutam o homem e não escutam Deus. Quantas igrejas no mundo que ouvem o que o homem prega e não o que Jesus está falando? Eles rejeitaram e isso gerou morte. A partir desse dia foi estabelecida a lei. A partir daí, o povo errava da matada. O povo errava da matada. Sabe por quê? Porque o povo disse na cara de Moisés, na cara de Deus, no capítulo 19 aí. É um versículo quanto, galera? É 19 quanto? Que o povo diz assim, ó. Tá aí. O povo diz assim, ó. Tudo que Deus manda, a gente faz. Isso é soberba. Você não dá conta de fazer nada que Deus mande. Quem está ouvindo? Aí você não entende porque que aquele crente é todo reguedelado e está bem, e você fica se esforçando para ser santo e está levando pancada. Porque Deus não recebe o teu sacrifício, Deus recebe o sacrifício de Jesus. Vamos lá, tem que correr aqui, porque senão para não deixar dúvida para você, né? Quem tem um negócio que ficar com dúvida? Vamos lá, deixa eu correr aqui. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que eu os formei pela mão. Olha o 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Ou seja, Deus não está dizendo: a aliança que eu vou fazer, vocês vão firmar. Está dizendo isso? Não, ele está dizendo: a aliança que eu vou fazer, eu vou firmá-la. Eu vou mantê-la. Você dá um glória, misericórdia. Você não está entendendo, não. Você está pensando que é você que mantém a aliança. É por isso que a pancada desviada lá fora. Vamos lá. Quem é aqui que está ouvindo, que é crente, direito? Agora eu estou falando de crente direito. E que por algum motivo você pecou. Como você se sentiu? Eu vou dizer como você se sentiu. A mesma coisa que Adão sentiu: vergonha, medo e pavor. Porque é você se mantendo diante de Deus. Eu preguei sobre vestimenta domingo aqui. Quando Adão morreu, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele viu é que ele estava nu. E ele queria esconder a nudez de Deus. Então ele pegou folha de figueira, justiça própria, e tentou tampar a nudez. Deus não permitiu. Deus fez vestimenta para ele de um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Aí o que diz lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 8? Diz que os santos são vestidos de
31:35. Olha aqui no canal. Você está pensando que Deus está falando isso aí só com nova aliança? Já na antiga aliança ele estava prometendo isso. Olha isso, irmão. Prega mesmo. Jeremias 31:31. Jeremias 31:31. Ó, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de... A gente já pode ler isso em Hebreus? Olha, Jeremias já falava isso há 700 anos atrás. O plano de Deus da graça é mais elevado do que o da lei. Deus não tinha lei para o povo, foi o povo que disse que Deus não dá, a gente faz. Aí Deus disse, então vamos lá, para mostrar para vocês que você não faz. O irmão chegou para mim e disse assim, pastor, eu vou orar, eu vou dar o dízimo da minha oração do dia. Quantas horas tem o dia? Eu falei 24. Ela disse, eu vou orar todo dia, 2h40. Eu disse, não vai. Ela disse, eu vou. Eu digo, não vai. Poxa, se o senhor me desanima, eu digo, você não dá conta. Isso era no domingo. A gente aqui ainda tinha tudo na quinta. A igreja tinha acabado de começar. Na quinta-feira ela veio, pastor, eu não fiz um dia, pastor. Estou decepcionado. Aí, esses crentes que querem fazer as coisas para Deus na força, aí se decepciona para vir na igreja, para dar glória, não tem ânimo. Porque você não está recebendo um presente, crente. Se você pagar pelo presente, deixa de ser presente. Então vai para que não já vai, porque lá eles não dão nem glória. Como é que eles vão dar glória? Se o que eles fazem para Deus eles estão pagando. Aqui a gente não paga, aqui a gente recebeu de graça. Não merecia, mas Deus nos deu. É por isso que a gente adora. É por isso que o salmista diz: entrei pelas portas da casa do Senhor com salmo, com alegria, com vida, porque eu não merecia, mas Ele me deu. Aleluia. Versículo 32. Aleluia. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão de tirar da terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33. Ou seja, irmão, para a gente ganhar tempo, mas esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu interior, está vendo? E escreverei no seu coração, está vendo? E serei o seu Deus e ele será o meu povo. Ou seja, o que a gente leu lá em Hebreus 8 é a mesma coisa aqui. Você está ouvindo isso, senhor? Quando a lei estava em vigor, Deus já estava mostrando a graça. Amém, igreja? Então volta lá, Hebreus 8. E agora é o... Ixi, agora vai ficar bom. Eita, meu Deus. Agora os crentes vão ficar tudo doido. Eu faço questão que você leia. E quando eu mandar você parar, você vai. Vai. O cidadão aí é o próximo. Está dizendo que você não vai ter que. Não é obrigação você ensinar. Calma aí, eu vou explicar isso. Vamos lá. Lê de novo. Dizendo. Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo? Vamos lá. Lá depois do ponto, nem cada um ao seu irmão, vai. Nem cada um ao seu irmão, vai. Ó a sintonia. Vai. Eu leio e você repete. Vai. Nem cada um ao seu irmão. Sabe o que é que Jesus está dizendo ali? Na graça, você não tem que ficar ensinando os outros. Porque tem gente que quer ensinar os outros. E ainda diz assim, ó, conhece o Senhor, rapaz. Você não vai mudar de vida, não, rapaz. Você não vai mudar de vida. Deus está dizendo, na graça não precisa. Peraí, eu vou explicar isso. Não dói ainda não. Não volta para a lei correta, porque a lei tem pé. Peraí. Dizendo, conhece o Senhor, porque todos me... Por que todos me conhecerão? Porque a lei vai dar na terra, está dentro. Sabe o que eu
Se a lei não tem que ensinar, se eu não tenho que ensinar, então quem é que ensina? Porque as pessoas, os crentes, gostam de guru. Os crentes gostam de chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu estou pensando em trair, posso? É o quê? Menino não sabe nada não. Os crentes fazem umas perguntas loucas demais também. Como se a gente dizendo sim ou não, pronto, está tudo resolvido. Está vendo que você está vendo um homem? A lei não vai ter. Você depende de uma resposta minha. Ah, mas o professor conhece mais. Vamos entender isso. Eu vou mostrar para você quem ensina, aonde ele ensina e por que ele ensina. Jesus me ajuda. João capítulo 14. Corre para João 14. João 14, 26. João 14, 26. Já está aí? João 14, 26. Vou ler aqui. Olha o 26. Mas o Consolador. Olha o nome. Consolador. Já viu aquelas pessoas assim, ó, não peca não que o Espírito te acusa. Vem cá. Quando você leu na Bíblia que o Espírito Santo acusa alguém? O Espírito Santo consola. O nome do Espírito Santo é Consolador. Então vamos entender consolo. Vamos entender consolo. O que é consolo? Esse irmão pecou. Ó, olha para o irmão aqui, ó. Esse irmão aqui pecou. Pecou. Aí eu vou consolar ele porque ele pecou. Eu avisei. Agora se prepara, porque olha, se você não mudar, você vai para o inferno. Isso é consolo? Não responde, isso é consolo? Mas o legalista vai dizer o quê? É, pastor, mas se não avisar, avisa para o morto que ele está morto. Vai, avisa para o morto, sou morto, você está morto. Vai resolver? Diz para quem está cheio de lama, você está cheio de lama. Ele já sabe. O diabo diz isso a ele o dia todo. Jesus deu uma mensagem diferente. E quando você fala, você afasta. Quando eu falo, eu afasto. Mas quando Jesus fala, ele aproxima, ele vive. Como foi que o profeta falou no vale de osso seco? Ouvi, osso seco não ouve, está seco, está morto. Mas quando Deus fala, ouve. O problema do pecador não está ouvindo, é porque é nós que estamos falando. Ah, pastor, e a responsabilidade do nome? A graça gera. Você vai entender agora, peraí. Mas o ajudador, que é o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos todas as coisas. Peraí. E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Quem ensina é o Espírito Santo. Sabe onde ele ensina? Na igreja. Quer ver? Peraí, que agora eu comecei a pegar. Jesus. Aleluia. 14. Versículo 16. Põe aí, rapidinho. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo estará para sempre com a igreja, porque a igreja vai morar no céu. A igreja é a noiva do Cordeiro, vai casar com o Filho. Aleluia. Mateus 22 diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro aí? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. Você já percebeu que toda religião do mundo, toda religião é baseada no toda lá da casa, sim ou não? Faça para você receber. O Evangelho não
lugar nenhum. Não, pastor, mas eu fui para a igreja e o cara disse assim: adore que Deus lhe dá. Não foi Deus que disse isso, quem disse isso foi o diabo. Em nenhum lugar Deus disse: me adore que eu faço. Não, Deus já disse que faria. Mas a gente adora por gratidão e não para ele fazer. Quem está ouvindo? Agora, quem foi que disse: se mostrar me adorares, eu te dou? Quem foi que disse isso? Então, pronto, irmão. Para de querer pagar o que Deus já te deu. Vive pela graça. Pela graça sois salvos por meio da. E isso não vem de. É dom de Deus. Aí o 9. Para que nenhum homem se glorie diante dele. Aleluia. A povo é sério. Oh, aleluia. Eu vou chegar onde vocês querem. Vamos lá. Não, peraí. Ixi, ainda tem que aqui. Agora eu comecei a falar do Espírito Santo. Aleluia. Olha o versículo 23 e 14. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai me amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Como é que o Pai e o Filho moram em nós? Através do Consolador. Então o Consolador está aqui, está em mim, está em você. Por isso que o Pai e o Filho moram em nós. Tá bom. Você está com o Pai e o Filho dentro de você, está pensando em alterar? Vamos explicar isso para mim. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem ouviu isso? Tá bom. Agora vamos para Romanos, tá? Romanos 8. Aleluia. Essa. Romanos 8. Eu já fiz essa agora, né? Romanos 8. Versículo 14. Aqui já. Pois todos os que são pelo Espírito de Deus são. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acabou de ler os versículos que mostram a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, isso é a palavra de Cristo, a nova aliança, que mostra que o Pai e o Filho estão morando em você através do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Tá bom. Ótimo. Quem te guia agora não é teus pensamentos, quem te guia é o Espírito Santo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O Espírito Santo vai te guiar para o boate? Vai! O Espírito Santo vai te guiar para o boteco para tomar cachaça? O Espírito Santo vai fazer você pegar uma garrafa de cerveja e ficar tirando selfie e mostrando que você. Não é isso que a graça faz! O Espírito Santo guia a toda a verdade. Quer ver? Volta lá para João capítulo 14. Depois volta
segue a mensagem. Se alguém errar, é essa mensagem aí. Quem ouviu? A graça faz o que a lei nunca vai dar conta de fazer. Nunca. Mas, vamos lá. Guiado pelo Espírito Santo, né? Então, João 14. Não, João 16. Coloca aí, 16. 16 e 7. Para você entender, não tem que entender. Só para você entender hoje. Mas eu vos digo a verdade, é Jesus falando. Convém que eu vá. Por que Jesus disse que eu vá? Se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se eu, porém, for, ele vai vir. Mas por que Jesus teve que ir? Lá em 8 de Hebreus, se você está acompanhando a mensagem, o primeiro capítulo diz que ele foi para se sentar à direita de Deus. Por isso que ele tinha que ir. Entendeu? Entendeu agora? Tá bom. Aí ele foi, ele está sentado à direita. Aí ele mandou o Consolador para ficar conosco, para a gente não ficar órfão. Você tem o Espírito Santo em você. Mas vamos lá. Todavia, amigos da verdade, não vem que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Coloca aí o versículo 13. Coloca o 13. Olha o 13, irmão. Aleluia. Você sai daqui mais cedo que você entrou hoje. Olha o 13. Quando esse telão resolver funcionar, porque aí todo tempo esse telão. Jesus amado. Oh, glória a Jesus. Olha o 13. O 13 diz assim, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, aleluia, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que eu lhe vi. Olha o versículo 14, ele me glorificará. Se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela glorifica Jesus Cristo. Bebendo cachaça, você glorifica Jesus Cristo? Falando mal dos outros, você glorifica Jesus Cristo? Então quem está cheio do Espírito Santo não fica procurando defeito, ninguém que olha na cabeça de cobra. Ele é crente. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele não fica criticando o culto. Ele não está cansado para vir à igreja. Ele não vai fazer coisa na hora do culto. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele glorifica Jesus Cristo. Porque a gratidão dele é muito grande. Ele está salvo. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vai anunciar para vocês. Romanos 8 e 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão. Você não tem o espírito de escravidão. Ai meu Deus, eu não sou culto. Jesus, eu estou aqui. Deus é pesado, não. Tem crente que só vive pensando que Deus é pesado, não. Como se Deus fosse um camarada que está procurando ele. Vou pegar você. Assim? Deus não é isso, não. Ele te ama. Ele te salvou sem você merecer. Por que
Se tu creres, pode ser batizado. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, está salvo. O Espírito Santo te guia. Agora vem cá. Felipe ficou dando aula para esse cara o tempo todo? Não, ele foi mediano, ganhou a idioma inteira. Isso não significa que você não aprenda um com o outro. Deus tem aqueles que já têm mais experiência que você. Mas eu não posso arrogar para mim que é ele que está me ensinando, porque não é. É o Espírito Santo. Não é verdade que eu estou pregando aqui, você está aí, ó. Vixe, se o pastor falasse aqui, está certinho isso que ele está falando. Sim ou não? Não é verdade que eu estou pregando aqui e você está aí? Agora tu entendeu. Não é eu que estou falando com você. É o Espírito Santo. Entendeu? Não é normal isso? Galego. Cadê os pregadores da igreja? Galego. Hoje é galego, William. Os que pregam aí. Galego, William e Fábio. Não é verdade, Fábio e galego, que você pegou uma mensagem e no final o crente chega para você e diz assim: rapaz, Deus falou comigo muito naquela hora, hein? Aquilo que ele falou, hein? Ele disse que eu sou maravilhoso, que ele é maravilhoso e que ele me deu livramento. Você não usou na palavra livramento na mensagem uma vez sequer. E aí você se pergunta: mas eu não falei de livramento. Então quem vai falar na caridade do livramento? Enquanto eu estou pregando, é o Espírito Santo que está ministrando. É ele que te guia, é ele que te mostra Jesus Cristo, é ele que te cura, é ele que te segura. A salvação está garantida. Bendito seja o nome do Senhor. Por que está garantida? Porque o sacerdote nosso é eterno e está sentado do lado de Deus. Amém? Não dá mais não. Tem muita coisa para mostrar aqui ainda, mas não dá mais. Deixa eu ver se pelo menos o último aqui, né? Versículo 12 do capítulo 8 de Hebreus. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Na lei não tinha misericórdia para quem pecasse. Na lei tinha castigo para quem pecasse. Agora na graça tem misericórdia. Sim ou não? E por que tem misericórdia na graça? Por causa disso aqui, ó, o versículo 12, ó, do 8 de Hebreus. Por quê? Os seus pecados, não está falando do pecado que você cometeu antes de Cristo, está falando de todos os pecados, dos seus pecados. Não me lembrarei mais. É aqui que o negócio esquenta. Tá, pastor, eu sou filho. E se eu pecar, pastor? Deus não se lembra dos pecados que já perdoou. Depende somente quem entendeu. Eu entendi somente isso, eu não concordo com isso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Para quem é filho, estou falando para quem é filho. O pecado para quem é filho. Eu não sei quem é filho aqui. Eu tenho certeza que eu sou. Agora eu posso ter certeza que você. Amém? Se você tem certeza que é filho, então é para você mensagem. Para quem é filho, o pecado não tem força de destruição eterna. Mas fere você. Fere você. Ele não te mata mais para a eternidade, mas ele fere você. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas se só fere, se não me condena, então eu vou pecar. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus não está dizendo para você que é para você pecar. Ou tá? Seja coerente. O Espírito de Deus está dizendo para você o seguinte: a segurança da salvação é Deus que mantém. Agora não vacile não, porque você se lasca. Deixa eu ver se você vai entender isso. A natureza do porco é ser porco. Sim ou não? Sim ou não? Você não me ajuda para estudar uma. Deu um banho no porco. Ele volta ou não volta para lá? A natureza da ovelha é ser ovelha. Mele é de lá. Ela quer água para se lavar. É a natureza. A Bíblia diz em 2 Pedro 2 que Paulo diz o seguinte, quando Pedro diz o seguinte: o cachorro
filhos, ele pode fazer isso. Ele pode. E se ele transformar, deixa de ser pouco. Mas se continuar na natureza de porco, vai voltar para a lama. Antigamente, essa mensagem da caça não era pregada antigamente. Mas a minha mãe e os mais antigos diziam o seguinte: se chegava com uma, por exemplo, a minha mãe sempre foi agitada, falava tudo que tem que falar, chegasse para ela e dissesse assim: aquele crente, 32 anos de crente, você viu que ele caiu? E ele agora não quer mais saber da igreja? E ele agora não quer mais saber de Deus? 32 anos fiel, nunca se ouviu falar nada dele, agora está dando macumba. Sabe o que a minha mãe dizia? E todos os crentes antigos diziam? Não dizia assim, ó, ele foi e deixou de ser. Não, eles diziam assim, ó, é porque nunca foi. Só volta para a lama quem nunca foi filho, porque se for filho, volta para casa. Você entendeu? É da natureza. Já ouviu a história do escorpião? Ele estava do lado de cá do rio, e aí tem um sapo. O escorpião disse: não, ele disse: não, você vai me picar. Ele disse: não pico não, prometo. Aí o sapo: tá bom, tu aí. Ele pulou na frente do sapo. Quando chegou do outro lado do sapo, ele picou o sapo. O sapo disse: mas você prometeu. Ele disse: mas a minha natureza é picar. Você é filho, você é guiado pelo Espírito Santo. Agora, um crente que é filho, um crente que insiste em dizer que na graça ele pode pecar, eu tenho uma mensagem doída para você. Você não é filho. Você não crê no Cristo. Você está participando, você está gostando, você está admirando, mas você ainda não se entregou a Cristo. Porque se você se entregar, é filho. E filho é guiado pelo Espírito Santo. Fique em pé, em nome de Jesus.